O tema é o conhecimento de Deus, segundo a igreja, e como falar de Deus. 1, 2, 3. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã, estamos aqui no terceiro vídeo nesta série sobre o Catecismo da Igreja Católica, para assim melhormos conhecer e amar a Santa Igreja. Então deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe este vídeo e se esse momento está te formando melhor na fé da Igreja, deixe o seu comentário, tá bom? E o tema de hoje é o conhecimento de Deus segundo a Igreja e como falar de Deus. Então, como nós vimos, o ser humano, ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Deus também colocou no ser humano uma lei natural, os 10 mandamentos, e pela própria racionalidade humana, o ser humano ele pode chegar a conhecer a Deus e um Deus pessoal. Porém, o homem, por causa do pecado original, por causa da sua própria história, as condições históricas, o ser humano tem dificuldade de crer em Deus. Porque eu sou chamado a não apenas acreditar em Deus pela minha razão, pelo meu conhecimento, mas eu sou chamado a aderir a Deus pela fé. Mas para aderir a Deus pela fé, crer em Deus, que é isso, é aderir a Deus, é entregar a Deus totalmente ao Deus pessoal, eu preciso ser tocado pela luz da graça de Deus. Para iluminar o meu entendimento pela luz da fé, para que assim eu possa crer em Deus. Como disse Agostinho, eu compreendo para crer, eu creio para compreender. Então aqui há um relacionamento entre fé e razão, entre razão e fé. Essas balizas têm que estar juntas, unidas. Porque se o meu intelecto não é iluminado pela luz da fé, e Deus se revela ao ser humano, como nós vimos, Deus se dá a conhecer. Esse Deus de amor, ele só pode ser acolhido pela fé. E vamos entender por quê. Ok? Olha que bonito. As verdades que se referem a Deus e as relações entre os homens e Deus são verdades que transcendem completamente a ordem das coisas sensíveis. E quanto estas verdades atingem a vida prática e a regem, requerem sacrifício e abnegação. Então temos que entender que o conhecimento da fé tem como objeto Deus. Deus é o objeto, Deus ao mesmo tempo é o sujeito. E a fé é uma realidade que transcende toda a realidade sensível das coisas. A fé não é um conhecimento que eu adquiro como conhecimento da ciência, em que eu posso pegar o objeto, eu posso medir, eu posso conhecer, eu posso delimitar, não. Porque Deus é um mistério, assim como o homem é um mistério. Então a fé, o conhecimento da fé, ele transcende a nossa racionalidade, a nossa inteligência. Então aí há uma necessidade de sermos iluminados pela fé. Por isso que a igreja ensina, a Santa Igreja, nossa mãe, sustenta e ensina que Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. Pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, a parte das coisas criadas. Então o ser humano pode conhecer a Deus pelas coisas criadas, mas ele só pode acolher esse mistério da fé pela luz da graça. E a igreja é esse lugar, a igreja é a mãe. A igreja é o novo Israel, a igreja que está preparada já em todo o Antigo Testamento. E através de Cristo é esse lugar para que o homem conheça a Deus. Continua ainda. Porque, minha gente, crer em Deus, ter fé em Deus, vai me ajudar. Eu preciso me entregar a Deus. Então vai exigir um esforço da minha vontade, vai exigir um sacrifício, uma abnegação, uma renúncia de si mesmo. Por isso que essa dimensão da fé exige o toque da graça. A inteligência humana, na aquisição destas verdades, encontra dificuldades tanto por parte dos sentidos e da imaginação,
como por parte das más inclinações provenientes do pecado original. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, a inteligência, ela tem dificuldade de aderir às verdades da fé. E todo o nosso conhecimento passa pelos sentidos, já diz os filósofos. Mas Deus é o objeto da fé. Deus, nós não podemos tocar em Deus, medir a Deus, não. Então, os sentidos não têm capacidade de acolher o mistério da fé. Somos seres humanos, não somos anjos, sim, nós sentimos a Deus, nós experimentamos o amor, mas essa parte sensorial, essa parte sentida, não quer dizer que seja Deus. Então Deus é um mistério muito além disso, e a fé vai ser o único meio proporcional para chegarmos a Deus. Então os sentidos vão encontrar essa dificuldade, a imaginação vai encontrar essa dificuldade, porque a fé é obscura, a fé é luz e é trevas. A fé é um raio de trevas, como diz os padres da igreja. Como as más inclinações, então, e nós também temos as más inclinações, os nossos pecados. E o pecado é como a força da gravidade. A força da gravidade leva tudo para baixo. E nós, ao pecado, a ciência, essa inclinação para o mal. Então, essas forças faz com que nós tenhamos dificuldade de aderir a Deus pela fé. E também o pecado original, que é fruto disso. Então, essas realidades históricas, essa realidade dos sentidos, essa realidade de compreender esse mistério de Deus, só pode ser alcançado pela luz da fé e tocado pela graça. Por isso, o homem tem necessidade de ser iluminado pela revelação de Deus. Então, por causa dessa dificuldade, o homem tem dificuldade de aceitar a revelação. O que é revelar, gente? Revelação é o que? É tirar o véu. Então, é o próprio Deus que vai se revelar para o ser humano, se comunicar ao ser humano. Mas essa revelação vai acontecer de forma progressiva, de forma lenta, em toda a história da salvação. Desde os tempos dos patriarcas, dos nômades, até Cristo, em que será a revelação. Cristo é a própria revelação, a última palavra, a única palavra do Pai. Mas também sobre as verdades religiosas e morais que de per si não são inacessíveis à razão, a fim de que estas, no estado atual do gênero humano, possam ser conhecidas por todos sem dificuldade, com uma certeza firme e sem mistura de erro. Então, essas verdades da fé, essas verdades religiosas e morais, o ser humano encontra uma dificuldade. Então, a revelação divina vai abrir para o ser humano um caminho para acolher. Por exemplo, como crer na Trindade Santa, um só Deus em 3 pessoas? Como crer nessa verdade de fé, a Eucaristia, ali não é pão, ali não é vinho, ali é sangue, ali é corpo e sangue. Naquela hóstia está o próprio Deus, está a Trindade. Então, esses mistérios da fé só pode se revelar, nós só podemos conhecer pela revelação divina. Um Deus que morre na cruz, tantos mistérios. Então, essa é a primeira parte deste vídeo. Segunda parte, como falar de Deus? Então, como entender isso, meus irmãos e minhas irmãs? Vamos ler no parágrafo 49, estamos caminhando no catecismo. Ao defender a capacidade da razão humana de conhecer a Deus, a Igreja exprime sua confiança na possibilidade de falar de Deus a todos os homens e com todos os homens. Então, pela razão humana, o homem chega a conhecer a Deus. Iluminado pela luz da fé, o homem acolhe essa revelação. Ponto. A Igreja diz isso, certo? E essa é a base das religiões humanas, de todas as religiões, também da filosofia, da ciência, dos crentes, buscar um diálogo. Porque
A fé e razão caminham junto. A fé e razão são tuas asas que faz com que o homem alce voo para Deus. E essas realidades estão escritas em todas as religiões, em todo o ser humano. E através desse diálogo religioso, o ser humano pode chegar a conhecer a Deus. Uma vez que o nosso conhecimento de Deus é limitado, também é limitada a nossa linguagem sobre Deus. Deus é mistério. Então, o homem vai ter dificuldade de falar desse mistério. Como um homem pode falar de Deus sem conhecer a Deus, tal como Ele é? Só podemos falar de Deus a partir das criaturas e segundo o nosso modo humano limitado de conhecer e pensar a Deus. Então, nós só podemos falar de Deus a partir da visão da criatura, da pessoa humana, da nossa linguagem humana, de viver, de pensar. Porém, aqui é importante nós entender, o Deus não é uma projeção do homem, como T. Schopenhauer, e tantos outros. Não. Mas vamos parte da experiência humana para falar de Deus. Mas Deus se revelou em primeiro lugar para o ser humano. As criaturas, todas elas, trazem em si certa semelhança com Deus. Muito particularmente um homem criado à imagem e semelhança de Deus. Então isso é revelação divina. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Façamos o homem. A Trindade olhou para si e diz, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Então, a criatura pode falar de Deus a partir de si, com certeza, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus colocou a verdade no ser humano, a beleza, o bem, a felicidade. Então, não é projeção. Por isso, as múltiplas perfeições das criaturas, sua verdade, bondade e beleza, refletem a infinita perfeição de Deus. É o que o Frei falou. Então não é projeção. Deus criou o homem, Deus revelou ao homem, por isso o homem pode falar de Deus a partir de si. E podemos falar de Deus a partir das perfeições humanas? Qual o amor que se assemelha mais a Deus? O amor de uma mãe? Deus é pai, Deus é mãe, como está em Isaías 49, versículo 14. Nós podemos olhar até naquele ícone, aquele quadro do filho pródigo, o pai misericordioso que abraça o filho, o próprio autor, o próprio pintor ali, artista, ele fez a questão de colocar a mão direita materna, a mão esquerda paterna. Então nós podemos falar dessa realidade. Em razão disso, podemos falar de Deus a partir das perfeições das suas criaturas. Então, é o que o Frei já falou. Por analogia, nós podemos falar. É como o pai. A figura do pai pode ser falada em relação a Deus. É por analogia. Toda essa é a dimensão. Deus transcende a toda criatura. Por isso é preciso incessantemente purificar nossa linguagem daquilo que possui de limitado, de proveniente, de pura imaginação, de imperfeito, para não confundirmos o Deus inefável, incompreensível, invisível, inatingível com as nossas representações humanas. Então Deus transcende todo o conhecimento da criatura, porque Deus, Ele é o inefável, o mistério, o compreensível, o invisível, o inatingível. Então Deus está além da nossa linguagem humana. Porque Deus não é projeção do ser humano. Deus está além disso. Temos que compreender essa realidade toda. Então nós temos que passar por uma noite escura da fé para compreendermos o mistério de Deus. É como Elias, Deus não estava no fogo, no trovão, na chuva. Deus estava numa brisa suave. Deus está além, porque a dimensão da fé. Nossas palavras humanas permanecem sempre aquém do mistério de Deus. Por isso que é bonita a filosofia. A filosofia vai buscar, através dessa linguagem filosófica, vai tentar trazer, vai ser um instrumento para a teologia para falar do mistério de Deus.
Aqui eu termino. Assim, falando de Deus, nossa linguagem se exprime, sem dúvida, de maneira humana, mas se ela atinge realmente o próprio Deus. Então, por mais que a nossa linguagem é limitada, mas se ela atinge o próprio Deus. Porque Deus também, Ele utiliza meios humanos para falar a humanidade. Contexto, pessoa, histórico. Porque Deus criou todo criado. Com efeito, é preciso lembrar que entre o Criador e a criatura não se pode notar uma semelhança, sem que se deva notar que entre eles ainda maior tem semelhança. Então, essa é a realidade. E que não podemos aprender de Deus o que Ele é, mas apenas o que Ele não é, de maneira que os outros seres se situam em relação a Ele. Então, Deus é esse mistério. Aqui é uma teologia negativa que a gente estuda. Nós falamos de Deus, nós podemos exprimir Deus, o ser humano, dentro das suas perfeições humanas, das criaturas, do homem, sim, mas Deus está além, Deus transcende toda criatura, e a partir disso, nós iremos perceber que Deus é esse mistério que transcende a razão humana, mas esse mistério também que nós podemos conhecer pela luz da fé, pela luz da razão. Porque a fé, aqui nessa linguagem, é o meio que mais nós podemos conhecer, amar a Deus, pela graça, pelo toque do Espírito Santo. Então, que Deus abençoe você neste terceiro vídeo. Espero que você tenha compreendido esse mistério. Deus é um mistério, mas se revela a nós. E nós podemos comunicar esse mistério por linguagens humanas, mas Deus está além das nossas linguagens humanas. Então, que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.